Enquanto estamos aqui refletindo e cultuando, pelo menos 3 pessoas no mundo vão tirar a vida. São os dados estatísticos. E no Brasil, acredita-se que a cada 40 minutos, um brasileiro tira a vida. Brasil já perdeu o patamar de país mais alegre, mais feliz, mais contente. O mundo nos conhecia por sermos assim, país alegre, feliz, contente. Hoje já não somos mais. A cada 40 minutos, um brasileiro tira a vida. Então, quando orar, ore pelos nossos irmãos brasileiros. Ore por aqueles que têm uma dor tão profunda na alma, porque o suicida não quer morrer. O suicida quer viver. Ele não sabe como viver, porque existe uma dor. Ele quer se libertar da dor. Ele não sabe como viver. Então, ele prefere dar cabo. E ele chega ao suicídio. Então, oremos no nome de Jesus. Bem, queridos, o cenário de 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 1 em diante, é um cenário o seguinte: Paulo, o apóstolo Paulinho, meu amigo, está ensinando a igreja. E o ensinamento que Paulo traz à igreja de Corinto, ele é pertinaz, ele é muito propício para a igreja também do século 21, e diria eu que também é propício e pertinaz à igreja Lagoinha São Miguel Paulista. Ou seja, o que Paulo fala para Corinto ecoa, chega e serve para nós até os dias de hoje. Esse é o primeiro cenário, em que capítulo 10 de 1 Coríntios ele é montado. O segundo cenário, diria eu, que Paulo está ensinando isto a essa igreja, porque a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Havia problemas de diversas ordens, e havia problemas de diversos fatores, de diversos tamanhos, de diversas vertentes. A igreja de Corinto possuía todos os dons espirituais, mas era a igreja mais doente que Paulo encontrou no período dos apóstolos e dos pais da igreja. A igreja de Corinto era a igreja mais defeituosa, mesmo possuindo todos os dons espirituais. Tanto que Paulo, quando ele escreve o capítulo 3 de 1 Coríntios, verso de número 1, Paulo diz que eles são meninos. E Paulo assim escreve: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite eu vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não são, porventura, carnais? E não andais segundo os homens? Este é o segundo palco em que o cenário de 1 Coríntios ele é montado, ou seja, ele está ensinando uma igreja problemática. E ainda diria eu que o terceiro cenário em que se é construído 1 Coríntios 10, de 1 ao 6, é que Paulo está avistando, está percebendo, está vendo um perigo. A igreja está correndo um perigo. E que perigo seria esse? Da fé perecer. Então, para que a fé da igreja em Corinto não viesse a perecer, Paulo, como bom pastor, Paulo, como bom professor, vai usar da didática para ensinar aquele povo. E qual é a metodologia ou a didática de Paulinho? Paulinho usa a ilustração, Paulinho usa o modelo, Paulinho usa o exemplo. E qual a ilustração ele traz, modelo ou exemplo? O povo de Israel. E esse fator de usar como didática, ilustrações, como metodologia, exemplos, é a mesma maneira que o escritor de Hebreus também usa para interpretar, desvendar e definir o Velho Testamento. Tanto que ele escreve, o escritor de Hebreus, também no capítulo 10, verso de número 1, ele assim escreve: porque tendo a lei a sombra, tendo a lei
o Velho Testamento, as coisas que aconteceram lá, tendo a lei, a sombra, é só sombra, não é o real, dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. O que Hebreus está querendo dizer é o seguinte: o que aconteceu lá no Velho Testamento, lá atrás, todas aquelas figuras, todos aqueles arquétipos, eles apontam para o futuro em que nós estamos vivendo. É isso que o escritor de Hebreus está querendo dizer. Tudo o que aconteceu lá está apontando agora, é desvendado, representado, tem sentido em Jesus. Então, a ideia de trazer como exemplo, como um modelo, a ideia de ilustração, tanto era usado por Paulo, como também pelo escritor de Hebreus. E Paulinho, então, pega Israel para servir de exemplo para o povo, para demonstrar que a fé de Israel pereceu e a nossa não deve perecer. Então, Paulinho, ele começa escrevendo em 1 Coríntios 10, 1, e eu faço questão de repetir. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra é Cristo. O que Paulo está fazendo? Descrevendo fatos. E ele está comparando fatos. E ele está dizendo que houve fatos que aconteceram com a igreja, mas também que aconteceu com o povo de Israel lá atrás, e são similares. Por isso, devemos tomar cuidado, pois a fé deles pereceram. Se nós continuarmos trilhando determinados caminhos, a nossa fé também vai perecer. Quando Paulo diz, todos debaixo da nuvem, Paulo está falando de fatos, comparando a igreja com Israel. Então, em que sentido debaixo da nuvem representa a igreja? O Espírito Santo. Pois ideia de nuvem dá a ideia de poder, está coberto, está protegido, está revestido. Então, quando Paulo fala da nuvem lá com Israel, ele está trazendo para a igreja o que acontece com a gente. Nós sermos revestidos, cheios de poder, coberto, protegido, o penhor da nossa salvação é o Espírito Santo, com eles acontecendo em formato de nuvem. Aí quando Paulinho diz, e todos passaram pelo mar, Paulo já fala do batismo nas águas. Então não é só a igreja que se batiza nas águas, não são somente nós, discípulos de Jesus. Lá atrás, o povo de Israel já tinha trilhado isso. Quando entraram no Mar Vermelho, foram batizados nas águas, assim como eu e você. Aí quando Paulo diz, e todos foram batizados em Moisés, aí Paulinho está descrevendo, assim como nós recebemos do Cristo, mediador, legislador, o Evangelho, a palavra de Deus, o povo de Israel recebeu de Moisés, mediador, legislador, também a palavra de Deus. Então, toma cuidado, porque algumas coisas que aconteceram lá, acontecem conosco, só que se a gente não seguir o exemplo deles, o que vai acontecer é que a nossa fé vai perecer, como a deles também pereceram. Então, crente, eu estou escrevendo para te advertir. Aí Paulinho vem com o verso 5 e o verso 6 de 1 Coríntios 10, e Paulinho escreve, mas Deus, olha só, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto, pereceram no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, ou seja, apontando para o futuro, como escreveu Hebreus, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Em outras palavras, Paulinho está falando assim, a história pode se repetir se você não tomar cuidado. Porque o que aconteceu aqui, aconteceu lá. E se trilharmos o mesmo caminho de Israel, a nossa fé também vai perecer. Então surge a pergunta, Pastor Rodrigo, então qual é o caminho trilhado por Israel?
que levou a fé deles a perecer, ou que levou eles a perecerem. Eu preciso saber para que a minha fé não pereça. Aí então Paulinho começa a descrever a partir do verso 7 de 1 Coríntios 10, o caminho trilhado por Israel. Mas quando eu olho para Paulo, eu vejo em Paulo uma preocupação. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz que sobre ele caía a responsabilidade de todas as igrejas. Paulo tinha uma preocupação, um zelo pela igreja. Ele não queria que a igreja fosse enganada. Ele não queria que a igreja andasse por caminho torto, que levasse à destruição. Então Paulo não é somente um pastor. Paulo não é somente um professor que usa de didática. Paulo também é um pai que está preocupado com o caminho trilhado, porque ele sabe que fim vai ter o caminho que eles estão seguindo. Então Paulo, ele faz uma advertência, e confesso aos irmãos, eu nasci num lar cristão, eu me converti em uma escola bíblica de férias, o meu avô já era pastor, mas no mundo cristão, desde sempre que vivo, eu encontro a mesma preocupação de Paulo. Eu também compactuo do mesmo sentimento de Paulo. E enquanto nós estávamos indo para Israel, durante a noite sobrevoando, Daniela dormiu, meus filhos dormiram, então eu peguei a Bíblia e comecei a ler por causa deste sentimento, a preocupação com a igreja, da fé perecer, porque nós, eu disse aqui domingo, nós éramos para ser o povo mais poderoso da terra. Porque temos a mente de Cristo, só por isso. Nós temos a mente de Cristo, mas passa a quarta, passa a quinta no GC, passa sábado no Legacy, sábado no Elas, domingo de manhã, domingo à noite, Spotify com podcast, hinos e tudo, livros e etc. E a gente vê um monte de crente doente, que não sai da mesma, entra ano e sai ano. A pessoa continua na mesma. A palavra parece que não surte efeito, não adentra o coração. Então, pessoas doentes, fracas, que abandonam a fé. Então, mesmo o sentimento de Paulo, eu também tenho uma preocupação olhando para este país que é gigantesco, olhando para uma das maiores populações cristãs da humanidade. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas o Brasil está entre os países mais cristãos da terra. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu me preocupo com a igreja no Brasil. Então Paulo começa a descrever o caminho trilhado por Israel, que levou a fé a perecer, que é caminho análogo, que às vezes nós trilhamos. Então vamos lá, vamos tentar decifrar aí. E logo no verso de número 7, Paulinho então vem e diz: não vos façais por idólatras, como algum deles. Aí tu pensa assim, pastor, mas eu não sou idólatra. Porque quando falamos de idolatria na igreja, a primeira coisa que vem na nossa mente, isso é de praxe, seria um culto, seria uma adoração a uma imagem de escultura. É a primeira coisa. Bateu idolatria, eu já sei quem é idólatra. Tem estátua, está orando, é o idólatra. A gente já sabe, a gente já define, a gente já conhece, a gente já estigmatiza quem é o idólatra. O problema é justamente isso, que idolatria não é somente isso. Isso também é idolatria, mas não é somente isso. Idolatria, por exemplo, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Não necessariamente uma estátua. Idolatria é tudo que tira o lugar de Deus. E qual é o lugar de Deus? O lugar de Deus é o lugar do soberano. O lugar de Deus é o lugar do dono. Então, se alguma coisa na tua vida tem lugar de soberano, tomou o lugar de Deus e tu é um idólatra. Se alguma coisa na tua vida tem lugar de dono, manda em você, então você é um idólatra. E não porque cultua a imagem de escultura. Idolatria, por exemplo, são honras que eu devo dar a Deus, honras divinas, prestígio divino que eu devo dar a Deus,
mas eu dou a coisas fabricadas por mim. O que para mim isso é meio esquisito. Porque como é que eu posso divinizar algo que eu criei? Pois o que eu criei pressupõe-se que é inferior a mim. Porque eu criei. Eu que desenvolvi. Então, em tese, eu sou maior. Em tese, eu sou melhor do que a coisa que foi criada. Como é que eu posso, então, dar honras divinas, prestígios divinos a algo que eu criei que é inferior a mim? Isso é idolatria. Idolatria, por exemplo, é servir pelo que vê. Porque a palavra idolatria, quando você busca ela no original, ela é composta de duas outras palavras: eidolon e lateria. Eidolon, aquilo que se vê. Lateria, culto. E quando você junta as duas, culto ao que se vê. Aí você fala, isso entra na igreja, pastor? Entra. Será que você não conhece, por exemplo, ninguém que é cristão que só serve a Deus se Deus operar um milagre? Você conhece a Deus, conhece alguém que fala assim para você: eu não gosto daquela igreja preta lá, daquele pastor lá não, porque lá é muito frio, lá não tem movimento, não tem ninguém que levanta e dá uma profecia. Eu gosto desse lugar aí da profecia, eu gosto de lá, porque gosto de ver, e não consegue cultuar Deus se não vê. Se não ouvir, se não tiver movimento, se não tiver um anjo descendo no tanque lá de Betel, chacoalhar, ele tem que ver. Idólatra. Idolatria. Para esse Jesus vem, diz em João 20, 29. Ô Tomé, 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 porque tu viu, tu está crendo? Bem-aventurados que não veem, não sente, não cheira e crê. E entra. Tem gente que só serve a Deus se vê alguma coisa. Se Deus não demonstrar nada, ele abandona o barco. Idolatria seria o não relacionamento. Vou explicar para tu. Na idolatria não tem como ter relacionamento com Deus, o Pai. Tem como você se relacionar porque Ele é Pai. Na idolatria funciona assim: eu me apresento perante o ídolo e ofereço um sacrifício ao ídolo e saio depois do sacrifício. Na idolatria, eu me apresento perante o ídolo, eu peço alguma coisa, ofereço um sacrifício e termina o meu culto, eu saio. E aí eu te pergunto, quantos crentes são assim? O que tu veio oferecer aqui hoje à noite? Um sacrifício a Deus. É o que eu vim oferecer hoje à noite aqui. Ok? E na sua oração? Na minha oração eu pedi para fulano. Percebe, irmãos? A gente é assim. A gente busca as mãos de Deus, não Deus. A gente busca o poder de Deus, não Deus. E não que orar pedindo não esteja certo, pois pedir ao Pai faz parte da filiação. Não está errado. Mas você se relacionar com Deus só buscando o que Ele pode fazer é idolatria. Você busca o que Ele pode fazer, não Ele. Você não busca intimidade. Você não busca mudança de vida. Você não deixa Ele entrar em você e mudar a tua vida. É por isso que Paulinho vem e diz: Israel trilhou esse caminho aí. E você, igreja de Corinto, Lagoinha, São Miguel Paulista, Brasil, vocês estão trilhando o mesmo caminho. A fé deles pereceu, ao ponto do profeta Oséias escrever dizendo: eu vos rejeitei como sacerdotes. E agora? Deus rejeitou Israel como sacerdote. E agora?
Então, igreja, se tu seguir esse caminho, a fé de você vai perecer. É por isso, igreja, que existe muitos fracos, doentes, o que abandonam o barco por qualquer coisa, porque são idólatras. Só busca o que Deus pode fazer. Só se relaciona pelo que vê. Só se relaciona pelo que sente. Mas Paulinho não para aí. Eu vou tentar sintetizar em 5 minutos, que ainda tenho 3 coisas para falar aos irmãos. Não eu, né? Deus. Verso de número 8. Paulinho diz: e não pratiquemos a imoralidade como algum deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Paulinho está citando aqui um episódio histórico na vida de Israel que foi descrita, narrada e vivenciada por Moisés no livro de Números, capítulo de número 25, do verso 1 até o verso de número 18. Então, Paulo resgata isso. O que aconteceu lá na história de Moisés, Paulo resgata. O que aconteceu? O povo de Israel está no deserto peregrinando com Moisés. E eles param numa região chamada Sitim. E quando chega lá, o povo se deixa ludibriar. O povo se deixa enganar por aquelas pessoas e cultura de Sitim. E começam a adorar um outro Deus chamado Baal Peor. O que acontece quando nós pensamos em idolatria é que pensamos nos ídolos. E nós vimos que não é somente isso. Mas também o que acontece sobre imoralidade, também o que vem na nossa cabeça são as questões sexuais. É a depravação sexual. Imoral seria isso. Mas também não é somente isso. Para Paulo, o imoral vai mais além. Então, para Paulo, a imoralidade, que foi o que os judeus cometeram lá no deserto, em Números 25, o imoral é o cínico. Imoralidade é sinônimo de cinismo. Vamos entender o que é cinismo. Cinismo nada mais é do que um desprezo, um descaso ao que é ensinado. Eu não sei se você já teve experiência de ensinar alguém e esse alguém dá risada de você. Aquele sorrisinho do lado, ainda fala assim, ó, você não sabe de nada, irmão, que isso? E dá aquele sorrisinho, você está por fora da jogada, do rolê, você está por fora. Aquela pessoa que dá risada de você, zombando do que você está ensinando, é o cínico, é imoral. Na visão de Paulo. Porque Moisés estava lá, o pobre coitado do Moisés, ensinando, jejuando, clamando pelo povo. Deus falava, eu vou destruir essa raça, eu vou fazer de você, Moisés. Aí Moisés parece que é um consultor de Deus. Não, Deus, o que vão falar do Senhor? O Senhor tirou deles de lá para matar eles aqui? O que vão pensar do Senhor? Aí Deus não destrói o povo. E está lá Moisés, na brecha, intercedendo para o povo. E vai ensinar o povo. E o povo dando risada de deboche de Moisés. Por isso que Salomão, que é um outro amigo meu, além de Paulinho, escreveu: ensino sábio, e ele se tornará sábio. Ensino tolo, e ele vai dar risada de você. É o cínico. É o imoral. Para Paulo, imoralidade é sinônimo de dissolução. E quando falamos sobre dissolução, estamos falando de desagregação. Vamos entender. Essa comunidade é uma congregação. Congregação é sinônimo de união. União no mesmo propósito, na mesma fé. Isso é congregação. É sinônimo de comunhão. Isso é congregação. Desagregação é destruir o que está unido. É destruir o que está no mesmo propósito. É destruir o conjunto. O dissoluto, ele destrói o grupo, a comunhão. O dissoluto é aquele que vem trazer problema e separa todo mundo. Esse é o dissoluto.
O dissoluto, ele não deixa a palavra entrar, é mais ou menos assim. Ô, amigão, beleza, como é que você está? Estou bem, e você? Show de bola. Você está cooperando onde agora? Você já passou, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, umas 20 igrejas, né? Onde você está cooperando agora? Ah, agora eu estou lá na Igreja Preta, lá da Lagoinha. Ah, você está lá? Puxa, que da hora, mano. Ah, a Lagoinha é da hora, né? Não, muito louco, mas ó, não se iluda não, porque eu não faço nada do que os caras ensinam lá. Ah, não? Não, estou lá só por outra pegada, irmão. Lá o som é da hora, é feito de luz à noite. Mano, você tem que ir lá para ver. O bonde é louco. Você tem que ir lá. Eu estou lá por causa disso, porque esse negócio que os caras ficam ensinando, isso já é ultrapassado. Mas lá os caras não ensinam a Bíblia? Ensina, não, mas esse negócio aí já era, mano. Não, eu estou lá só por estar lá só. É o dissoluto. Não está no propósito. É o imoral. Imoralidade para Paulo é prática de maus costumes. Maus costumes, por exemplo, você sabe que está errado, você sabe que é o caminho errado, você sabe que isso aí não é o caminho correto de Deus, nem dos homens. Por que faz? Por que entra? Imoralidade é a conduta ou comportamento antimoral. E qual é o comportamento da moral nossa? Qual que é o padrão da moral de um cristão? Deus. Então, se a moralidade de Deus é o perdão, por que tu não perdoa? Se a moralidade de Deus é amar o inimigo, por que tu amaldiçoa o inimigo? Odeia o inimigo? Então você é um imoral. Imoralidade, eu ainda diria que seria a traição. Porque quando você lê Números 25, você vai ver que Israel traiu Deus. Por que a traição dói tanto? Porque na traição eu tenho um sentimento de objeto, eu fui trocado. É um sentimento de reciclagem. Eu não sirvo mais. Ou não fui bom o suficiente. Por isso fui trocado. Logo eu sou um objeto descartável. E é por isso que dói. E a imoralidade é uma traição. Então, Paulo vem no verso de número 6 e no verso de número 11, Paulo vem e diz assim, ó, estas coisas foram-nos feitas em figura, ou seja, Igreja Batista da Lagoinha do século 21, o que aconteceu lá em Israel, o que aconteceu em Corinto, nos serve de figura, nos serve de ilustração, nos serve de modelo, nos serve de exemplo, para que não cobicemos as coisas más como eles. Verso 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como exemplos e estão escritas para a advertência nossa, para quem já não são chegados os fins dos séculos. Aí, quando olhamos o capítulo 11, verso de número 30, Paulinho dá o ultimato, porque o 10 é complemento e vice-versa do 11. E no verso 30 de Coríntios 11, Paulinho diz assim, ó, por causa disto, há entre vós muitos doentes. Por causa disto, há entre vós muitos que são cheios de problema e não conseguem solucionar os problemas, viver bem, viver em paz. Por causa disto, há muitos os que estão dormindo. Por causa disto, há muitos perecendo. Por causa disto, há muitos dando trabalho. A verdade é essa. Dando trabalho. Por causa do quê, Paulinho? Porque eu perguntei para Paulinho. Eu imaginei Paulinho olhando para mim e falou assim, Rodrigo, muitos estão doentes, estão perecendo na fé, Rodrigo, porque não estão discernindo o corpo de Cristo, porque são idólatras e imorais. Por isso a fé perece. Por isso que é um contingente. Você já reparou, queridos, até na nossa igreja aqui mesmo, é um fluxo. Pode reparar. Vem gente, sai gente, vem gente, sai gente, vem gente, sai gente, mas são poucos os que ficam. Vem gente, sai gente, vem gente, sai gente. É fluxo. É como se fosse
Um clube que você vai quando quer. Você não tem compromisso. E isso é muito contraditório, sabe? Isso para mim é muito contraditório. Porque a Bíblia diz, Jesus disse em João 15:3, vocês estão limpos pela palavra. E a limpeza não é somente do pecado. É a limpeza do problema, da dor na alma, da cura. É a limpeza de tudo isso aí. E vocês estão limpos pela palavra. Mas que palavra? Então, o que fazer? O que fazer, pastor? O que fazer para minha fé não perecer? Aí Paulinho vem no verso de número 12. O louvor já pode subir, tá? Verso de número 12. Paulinho diz assim. É o seguinte. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Sabe o que Paulinho está falando? Ele está falando, ô crente, ô cristão, presta atenção. Vigia. Porque nem todo fogo é de Deus. Vigia. Porque nem todo fogo que aquece é de Deus. Vigia. Porque nem todo fogo que ilumina é de Deus. Existem chamados fogos estranhos que Paulo caracterizou como outro evangelho. Então, crente, vigia, fica firme na palavra. Aí vem o segundo ponto, porque o primeiro é vigiar para a fé não perecer. O segundo, busque a Deus pela intimidade, não busque a Deus pela necessidade. Busque a Deus por querer estar perto, por querer deixar Ele se tornar um com você, por você refletir a imagem dEle, por você se parecer com Ele, pois toda e qualquer situação ou circunstância será resolvido como consequência da sua intimidade com Ele. Irmãos, é uma experiência minha, mas poucas coisas peço a Deus. E aquilo que necessito, Deus manda sem eu pedir. Poucas vezes eu entro na presença de Deus para pedir alguma coisa. Aqui minha esposa que não me deixa mentir. Eu não quero nada, porque eu não mereço nada. Eu só quero estar no braço dele. Pode me faltar tudo, só não pode faltar Ele. Eu vivo muito bem, tendo ou não tendo. Já tive experiência. Terceiro, pregue a palavra. Mas muitos que estão perecendo estão pregando a palavra. Então eu vou te dar outra dica. Mais do que pregar a palavra, encarne a palavra. Pratique a palavra. Seja a palavra. Eu vou te dar um exemplo que julgo até ínfimo. Salomão escreveu várias vezes, por isso que é meu amigo, Salomão. Escreveu Provérbios. Várias vezes ele falou assim, ó. Cuidado com a língua, cuidado com as palavras mal faladas. Cuidado, 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 cuidado. E o versículo principal de Salomão, quando ele fala sobre a língua, sobre a palavra. Na multidão de palavras, há transgressão, há erro. Em outras palavras, quem fala muito, erra muito. Quem fala muito, provoca confusão. Então minha pergunta é, por que tu ainda fala? Se tu sabe que se tu falar vai dar B.O. Encarna a palavra, seja a palavra, para de teoria. É por isso que eu falei para os irmãos, inclusive num culto fé aqui, quem se relaciona com uma ideia de Deus tem erro de interpretação. Não é para se relacionar com uma ideia de Deus, é para se relacionar com Deus. Deus não é teoria. Deus não é teoria, Deus é pessoa. É por isso que existem muitos fracos e doentes e perecem e cheios de problema. Por causa disso. Irmão, ou somos crentes ou não somos. Ou a palavra é viva e eficaz ou não é. Para com esse joguinho.
Ou tu acredita ou não acredita. Não tem meio termo com Deus. Ou é sim, ou é não. É simples. Não tem meio termo. Então, não há caminho melhor para ser trilhado do que o caminho com a intimidade com Deus. E não há conhecimento mais valioso a ser buscado do que o conhecimento de Deus. Então eu oro para que você não seja idólatra como eu fui. Não siga o meu exemplo. Eu já fui idólatra. Eu já me relacionei com uma ideia. Eu já transformei Deus em ídolo. Eu oro para que você não seja imoral como eu já fui. Eu oro para que Deus ele nos santifique. Eu oro para que se tua fé pereceu, que seja ressuscitada no nome de Jesus. Que você tenha a segunda oportunidade, uma segunda chance de fazer o correto. Que Deus te abençoe.